aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E hoje iremos falar de um tema muito recorrente logo depois da história romana. Iremos falar sobre os chamados povos bárbaros, beleza? Mas antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, dá o seu like e compartilhe. E outra coisa, ative seu sininho. Olha, tem um desafio aí. Se eu chegar nos 1000 inscritos, eu terei que usar a camiseta do Palestra, contrariando meu time, que eu sou torcedor, que é a nação corintiana. Beleza? Mas vai lá, inscreva-se no canal, compartilha e ative o sininho. Vamos lá? Quando falamos de povos bárbaros, estamos falando de povos que viviam além da fronteira do Império Romano. Povos esses que tinham um modo de vida diferente dos romanos. Mas vamos olhar um pouquinho a mais, vamos olhar um pouquinho o que é os bárbaros em si. Podemos falar que tanto os gregos, depois os romanos, classificavam bárbaros todos aqueles que viviam além das suas fronteiras ou que eram contrário à cultura grega ou à cultura romana. Podemos afirmar também que esses povos eram o povo que não era submetido à dominação do Império Romano. Era aquele povo que era avesso. Então podemos falar o quê? Bárbaros é todos aqueles que não eram romanos, ou todos aqueles que não eram gregos, ou todos aqueles que eram aversos a uma cultura dominante. Beleza? Diante disso, podemos falar que os bárbaros tinham um certo defeito, uma certa ótica pela visão dos povos romanos. Os bárbaros, para quem não sabe, tinham o costume de untar o cabelo com manteiga rançosa, tipo um gel, para ficar aquela cara assim agressiva, para ficar de uma maneira assim que causava espanto, ok? Além disso, não era costume deles tomar banho. Ora, isso era comparado à sociedade romana, e isso era uma ideia de incivilização. Chegavam a cheirar alho e cebola. O professor deve estar pensando, gente, tem muita gente aí que é bárbaro. Quem sabe? Pode até parecer. Mas isso são características dos bárbaros. Além disso, vestiam roupas rústicas feitas de peles de animais, que muitas vezes essas peles ficavam no seu corpo até o tempo a dissolver, até o tempo levar a acabar. Podemos falar então, além disso, dessas características, que os povos bárbaros eram divididos em 3 grupos. Podemos falar que eram divididos em grupos germânicos, asiáticos e iranianos. Os grupos germânicos, você já ouviu falar lá no 6º ano e no ensino médio, e com certeza já ouviu falar deles na formação dos povos europeus. Podemos citar quais? Os chamados visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os francos, os vândalos, os lombardos. Podemos citar também, além dos lombardos, os anglos, os saxões, beleza? Além desses grupos, podemos citar dos asiáticos os turcos e os ávaros, mas podemos citar também os povos hunos, que tinham como liderança Átila, ou Huno com maior destaque. Podemos afirmar também dos grupos iranianos os citas, sarmatas e os alanos. Então são esses grupos que fazem o processo de invasões do território romano. Ocorreu então em Roma 2 processos de invasões. As invasões feitas de maneira pacífica, através de acordos entre o imperador, que podemos falar que é o primeiro grupo, o grupo dos germanos, começam a invadir Roma nesse momento, habitando as fronteiras do Império Romano. E podemos falar das invasões mais agressivas, que os grupos são empurrados justamente pelos hunos. Beleza? Então esses bárbaros vão surgir então reinos, onde podemos citar o reino dos visigodos, o reino dos suevos, o reino dos francos, dos burgúndios, dos ostrogodos, dos vândalos, do reino dos géptos, e aí vai. O reino anglo-saxão. Então esses reinos vão se formar por toda a Europa, ok? Esses grupos germânicos então, eles vão começar a percorrer o território romano, e a partir exatamente do século 3 e 4, nas chamadas invasões ou migrações bárbaras, tá? Que eles entram no Império de forma pacífica, e a partir do século V ocorre então a invasão de maneira o quê? Mais agressiva, violenta, mais brutal, entrando em conflito com o próprio Império Romano. Podemos falar de maneira geral que os grupos bárbaros germânicos tinham um modo de vida bem peculiar. Tinha um modo de vida primitivo em relação à organização romana, era muito mais tribal. Podemos falar que tinham assembleias de guerreiros,
onde tomavam as decisões em conjunto, em grupo, tinha uma certa instabilidade política e os reinos tinham uma curta duração, justamente pelas chamadas disputas de poder. Podemos falar que a propriedade era coletiva, aversa à propriedade privada. Além disso, a economia basicamente era agrária, mas como eles não ficavam a muito longo prazo, muitas vezes as comidas não duravam e acabavam de maneira rápida, levando a um alto índice de mortalidade e busca de novas terras. Diante disso, os camponeses livres sofriam então a dominação dos nobres, uma nobreza guerreira que vivia por conta da guerra. Nessa relação entre camponeses e o chefe, existia uma relação chamada comitatus, uma relação de dependência entre os próprios guerreiros germânicos. As famílias eram todas patriarcais, nas quais o pater familiae, o chefe da família, comandava e desmandava e dava o quê? As ordens. Podemos citar então que para combater eles tinham que doar seu preço em sangue, o chamado ergal. Religião dos povos germânicos eram todos politeístas, onde acreditavam na força da natureza, acreditava-se na mitologia nórdica ou na mitologia vinculada à natureza propriamente dita, mas vocês conhecem muito bem a mitologia nórdica, já ouviu falar. Acreditavam em valquírias, paraíso, Hel, tá? A escrita caracterizadas como os rúnicos, características rúnicas, pequenos símbolos. Diante disso, essas invasões bárbaras, elas foram motivadas pela fome, pela peste e busca de novas terras. Tá? Principalmente a partir do momento que grupos hunos começam a empurrar esses outros povos para dentro do Império Romano. Diante disso, podemos entrar em destaque para a figura do reino franco. Reino esse que vai ser unificado pela figura do rei Clovis, tá? Mas, falar dos reinos francos, esse será um assunto de um próximo encontro, de uma próxima aula. Hoje, falamos sobre o conceito de bárbaro, falamos sobre os tipos de bárbaros e falamos que esses bárbaros vinham conquistar a terra em busca de prosperidade. Se gostaram do vídeo, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Fui!